Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Biohackers Podcast Brasil. E hoje eu estou aqui sozinha nessa bancada, mas eu tenho um convidado muito especial. Ele que é acadêmico imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Cidadão honorário de Porto Alegre e ganhou o título de mérito oficial da Paz das Nações Unidas. O currículo dele não termina por aqui. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o meu co-host de podcast, Dr. Ricardo Zimmermann. Ui, Ricardo, eu cheguei aqui, ó, trava a língua, porque são tantos títulos que acabou travando a língua aqui. Ricardo, primeiro, preciso dizer que eu tenho muita admiração pelo teu trabalho. Tu é, assim, ó, um médico espetacular, um cientista espetacular e um grande amigo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por sentar aqui na cadeira de convidado. E vamos lá. Agradeço ao convite. Estou um pouco nervoso de estar nessa cadeira pela primeira vez, mas vou tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Eu tenho certeza que os nossos convidados também vão conhecer um pouco mais do Ricardo hoje. Antes da gente conhecer um pouquinho mais do Ricardo, nós vamos para aquele nosso momento de agradecimento, agradecer os nossos patrocinadores, Ciemos, a farmácia de manipulação, Biome Hub. Pessoal, está subindo aqui para vocês um QR Code ou o cupom de desconto, 15% de desconto. O cupom é Biohacking e vocês têm 15% de desconto na suplementação ou nos testes da Biome. Ricardo, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que os nossos espectadores ficam bem curiosos. Nos conta um pouco a tua história como biohacker e a tua história dentro da medicina. Como que tu chegou neste momento da medicina e quais são as conexões da tua identidade como biohacker também? Bem, Lu, eu comecei bem mainstream. Então, eu fiz medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois fiz residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu trabalhei como International Key Opinion Leader de várias empresas, como consultor. Fui consultor do Fundo Global contra a Tuberculose, da Organização Mundial da Saúde. Fui consultor da Organização Pan-Americana da Saúde em 2 ocasiões. Fui consultor e coordenador de guideline de protocolo da Anvisa e consultor do Ministério da Saúde. Mas aí chegou a pandemia e me tirou do mainstream e me colocou na hype. E passei parte da pandemia com uma equipe de bioinformatas montando árvores filodinâmicas e filogenéticas virais, estudando bastante biologia evolutiva, e daí a gente começou a se interessar cada vez mais pela longevidade, até porque os pacientes saíam da Covid com sequelas que comprometiam a saúde dele a longo prazo. E isso foi uma descoberta e um abrir de olhos sensacional. Tu vê que é bem interessante, né? Porque tu falou da longevidade e essa questão da longevidade, ela surgiu de muito estudo científico em coisas que antes, entre aspas, não teriam relação com a longevidade. E estudando, tu viu essa necessidade de a gente, não, peraí, a longevidade é algo que a gente tem que trabalhar mais e trazer para a mesa, dar voz a isso, porque é isso que vai mudar, vai ser a virada de chave aqui na medicina. Como qualquer médico, eu comecei aprendendo e sendo treinado a tratar doenças. E aí a gente começa a entender que as bases biológicas de muitas ou da maioria delas é a mesma. E essa base é o envelhecimento do nosso corpo. Todas as doenças que não sejam ser atropelado por um caminhão lá embaixo são doenças do envelhecimento. A gente não vai ter Alzheimer, a não ser que a gente tenha raras mutações genéticas com 30 anos. Câncer é muito mais comum em quem está mais velho. O principal fator de risco para doença cardiovascular é a nossa idade biológica. E daí eu comecei a perceber que estava na hora de começar a prevenir e não só a remediar essas condições. E sabe que é interessante, né? Porque a gente vem... A minha primeira especialização, e a tua também, que é a medicina interna, a gente via muito, né?
nesses pacientes internados, como existia, assim, um ponto em comum entre a maioria deles. Isso quando a gente tira as doenças infecto-contagiosas, que depois foi, né, a tua especialização também, mas pensando assim em doenças crônicas, como a gente tem esse papel da resistência à insulina também, que também acaba ali atrapalhando no envelhecimento saudável, né? E aí, Ricardo, para a gente já entrar com assuntos assim, bem polêmicos, diríamos assim, tu trouxe, Lu, eu comecei no mainstream. Né? E eu acho que não é uma coisa assim, sair do mainstream, porque a medicina tradicional, aquele embasamento que a gente tem, é que nem as cores primárias, né? A gente aprende as cores primárias, a gente não esquece das cores primárias. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai combinar uma cor primária com a outra e vão surgir novas cores, tá? Então, não quer dizer que a gente está negando aqui o mainstream, mas a gente está lapidando ele. A gente está evoluindo a partir dele. E até hoje, eu acho que a formação no mainstream é essencial para o médico. Com certeza. Eu prefiro o médico que faz uma formação mainstream e depois, como parte do seu processo de amadurecimento, começa a abrir outras caixinhas. Exatamente. E aí, falando do mainstream, eu queria trazer um assunto aqui que ele é muito tradicional na medicina, que é o uso das estatinas. Então, pessoal, assim, o que são as estatinas, tá? São aqueles medicamentos que a gente conhece, assim, a simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todos esses que terminam ali com estatinas e que, né, popularmente a gente sabe que são os remédios utilizados para baixar o colesterol ruim, ou seja, baixar o LDL. Então, Ricardo, eu queria ouvir muito de ti, porque a gente sabe também que existe uma linha, né, de profissionais da saúde que dizem assim, que estatina não é legal, né, que a gente tem que fazer, assim, esse movimento contrário. Outros dizem que não, que é estatina que vai salvar aquela pessoa. E aí, o que acontece? Eu vejo que os pacientes e as pessoas que buscam o conhecimento dentro da medicina, elas acabam não sabendo mais o que fazer. Uhum. Então, eu queria ouvir de ti, que tu é um grande estudioso em relação às estatinas. Estatina é bom, estatina é ruim, devo usar, não devo usar, meu médico prescreveu, mas eu não quero usar, o que eu faço? Vai lá. Essa é uma questão que sempre que a gente levanta acaba sendo polêmica, porque a maioria dos colegas se divide em dois grupos, como tu disseste. Um que colocaria as estatinas nas águas. Esses vão causar muitos efeitos colaterais sem precisar. Esses vão causar diabetes sem precisar. E do outro lado, tem muitos médicos off-Broadway, fora do mainstream, que dizem que é um veneno, que a gente precisa de colesterol para membranas, para hormônios. Esses vão deixar muitos pacientes infartarem e morrerem sem necessidade. Então, mais uma vez, para a gente fazer o hack das estatinas, a gente precisa de informações, da medicina de precisão. Em particular, nesse caso, o exame, que inclusive os planos deveriam cobrir cada vez mais, e é um apelo que eu faço para os planos, é o chamado score de cálcio. O score de cálcio, ele vê o grau de aterosclerose que a pessoa tem. Então, se o score de cálcio é baixo, eu teria que prescrever mais de 100 estatinas para evitar um evento cardiovascular. O benefício absoluto seria baixo. E nesse interim, eu causaria 2 a 3 diabetes, sem necessidade nenhuma. Ponto contra quem quer botar estatina na água. Por outro lado, Lu, se o score de cálcio é alto, se ele é acima de 100, se a aterosclerose é moderada grave, eu só preciso tratar 12 pacientes para evitar um evento cardiovascular. De precisar tratar 100 e poder causar efeitos colaterais, com maior probabilidade, eu passo a precisar tratar apenas 12, porque o benefício absoluto é muito maior. Maior até do que o malefício absoluto, que é o risco de efeitos colaterais. Nenhum médico erra em prevenção secundária. Se eu infartei, se eu me jogar do 10º andar e me estatelar lá embaixo, todos vão dizer, tem que manter o colesterol baixo. E hoje a gente sabe, quanto mais baixo, melhor. No entanto, Lu, os colegas podem errar muito mais facilmente na prevenção primária, que é aquela para a maioria das pessoas que ainda não infartou. Esse grupo de pessoas é um saco heterogêneo de gatos. A pessoa não infartou
porque ela não se jogou do 10º andar, ou a pessoa não infartou porque ela se jogou do 10º andar, está passando pelo 5º e está dizendo, por enquanto está tudo bem. Então, o score de cálcio faz essa divisão. Perfeito. Score de cálcio é baixo, se jogou do 10º andar, não precisa da estatina. Score de cálcio é alto, ela se jogou do 10º andar, está passando pelo 5º e a gente tem sim que usar a estatina para reduzir o LDL. Portanto, mais uma vez, como a gente falou anteriormente, não tem tamanho único. Então, vamos lá, né? Pensando assim, para qual valor de LDL tu sugere que seja feito o teste de score de cálcio? Ou todo mundo deveria fazer independente do seu LDL? Todo mundo deveria fazer o score de cálcio e o LDL deveria ser definido como sendo ideal ou não para aquele score de cálcio. Então, se o score de cálcio for alto, o LDL ideal tem que ser baixo, talvez o mais baixo possível. Por exemplo, se a gente faz uma translação para prevenção secundária, que é onde existem mais dados, aquele paciente que infartou, ele tem que manter o LDL o mais baixo possível. Não há teto para benefício. Nos guidelines, nas diretrizes, diz mantém em 55, mas a gente sabe de grandes estudos, ensaios clínicos randomizados prospectivos, que se mantiver em 20, vai ter menos efeitos colaterais do que 55. E Lu, sabe o quê? Não vai ter maior risco de toxicidade por estar o LDL tão baixo. Vai ter menos risco de eventos cardiovasculares. Lembrando isso, pessoal, é prevenção secundária, né? Então, Claro. Uma pessoa que já teve um infarto, por exemplo, tá? Mas aí, então, Ricardo, a pergunta é a seguinte, tá? Tem uma pessoa, muitas pessoas aqui, eu tenho certeza que estão nos escutando, tá? E que tem aquele LDL acima de 190. Então, aqui, pessoal, acima de 190, se a gente for ler os guidelines, a gente já estaria já deveria começar a prescrever estatina sem nenhuma necessidade de outro exame, né? Pelos guidelines mainstreams, diríamos assim, tá? Então, 190 não nos deixaria naquele limbo ali de uns 160, 150 que a gente vai acabar pedindo o score de cálcio, tá? Então, é uma pessoa que tem um score de cálcio ali maior do que 190, um LDL, perdão, de 200, tá? Tem um bom HDL, um HDL ali de 70, tá? E um score de cálcio 0. Essa pessoa precisa de estatina ou não? E por que será, Lu, que essa pessoa com 190 de LDL tem um score de cálcio de 0? Aí é que tá. Muitas das pessoas que diziam, esse LDL é bobagem, diziam isso porque não entendem, não estudam a fundo a lipidologia. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Imagina que eu tenho 200 de LDL e tu tem 200 de LDL. Eu infarto e tu não. Aí vai vir um desses médicos e vai dizer, tá vendo? É bobagem o LDL, porque tu infartou, mas ela não, tá vendo? Claro. Mas eu posso ter 200 de LDL às custas de 10 pequenininhos de 20, que são pequenininhos o suficiente e densos para entrar nas minhas artérias e entupir meus vasos. Já tu pode ter um LDL grandão de 200 bobão que boia e que não consegue entrar nas artérias para causar aterosclerose. Nosso LDL é igual. Como é que a gente faz a diferença, então? O principal exame de fator de risco é a apolipoproteína B. Porque nesse exemplo que eu dei, que é hipotético, é exagerado, a gente vai ter o mesmo LDL, mas a minha ApoB seria 10 vezes maior do que a tua, porque a ApoB marca cada uma dessas partículas de LDL. Então, não é que o LDL não cause a doença cardiovascular, é que o cenário é muito mais complexo. Qual é esse LDL? É heterogênico? Ele é pequeno e denso ou é grande, bobão e boiante? E além da relação... Grande, bobão e boiante. Ou seja, nem tudo é farinha do mesmo saco, não, né? Nem todo LDL é igual. E tem outros atores. É por isso que surge esses fatos de uns terem e outros não terem infarto com o mesmo LDL. Não é que o LDL não seja importante, é que se assumir um cenário simples demais. E como eu sempre digo, né, Lu? Questões complexas têm soluções simples e equivocadas. Sabe que é muito interessante, porque a gente falou no primeiro episódio dessa temporada sobre como os guidelines, eles trazem conforto para o médico, né? Porque é muito mais fácil para um médico olhar um LDL maior que 190 e prescrever uma estatina.
e não precisar analisar esse LDL, não precisar pedir ali uma lipoproteína A, que a gente vai falar, mas uma ApoA, uma ApoB, até porque a gente vai pedir, e daí o que o plano de saúde vai fazer? Vai pedir uma justificativa, daí a gente tem que fazer uma cartinha. Então, assim, é uma trabalheira, mas eu não me importo de fazer essa trabalheira, porque realmente a gente tem que olhar para o nosso paciente como um todo e não simplesmente achar que qualquer LDL é igual. E o que é interessante a gente falar é que a gente começou a ver essa questão do LDL, porque antigamente era o único exame que a gente tinha. Era o único marcador que a gente tinha. Mas hoje a gente já tem outros marcadores que vão trazer, assim, qual é a qualidade, né? E não só a quantidade desse LDL. E aí, Ricardo, achei interessante que tu trouxe, assim, a estatina pode causar diabetes. Por quê? Então, o que ocorre? Eu vou simplificar um pouquinho, mas as estatinas, elas inibem a síntese do colesterol. Só que o colesterol é um dos produtos finais de uma rota, que é a rota do mevalonato. Os outros produtos têm nomes estranhos, é geranil pirofosfato, é farnesil pirofosfato, mas o importante é que esses outros produtos, eles fazem modificações em moléculas que sinalizam como segundo mensageiros depois que a insulina se liga no seu receptor. Então, a gente vai reduzir o colesterol com o uso de estatina, porque a gente inibe essa rota, mas a gente vai também reduzir a habilidade de segundos mensageiros em traduzirem a mensagem original das estatinas. Perfeito. E aí, eu já vou dar um spoiler aqui do nosso segundo assunto, Covid longa, mas antes, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Cienza Farmácia de Manipulação, BioMHub, pessoal, tem cupom aqui, Biohacking, 15% de desconto, QR Code subindo, já aproveite, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem. Ricardo, antes da gente entrar para o Covid longa, existe algum suplemento essencial para quem está usando estatina? Claro, é o que eu expliquei. Então, quando a gente usa estatina, a gente inibe essa rota do mevalonato. Logo, o mevalonato cai. E o mevalonato não é só precursor do colesterol, não é só precursor daquelas outras moléculas que vão aumentar a sensibilidade à insulina, mas ele também é precursor da coenzima Q10. Então, uma das causas das dores musculares é o dano mitocondrial. E o dano mitocondrial ocorre porque a mitocôndria ela produz 90% dos radicais livres da célula. Se a pobre da mitocôndria está produzindo uma grande quantidade de radicais livres, ela merece um antioxidante próprio. Perfeito. E a coenzima Q10 é esse antioxidante próprio. Caindo a coenzima Q10 pelo uso de estatina, esses antioxidantes não vão ser detoxificados e vão levar dano no DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é particularmente suscetível a sofrer dano e a não reparar esse dano. E aí a gente pode fazer mal para nossas mitocôndrias. Sabe o que, Lu? Melhor coisa que tem é a gente encarar a coenzima Q10 como uma vitamina para quem usa estatina. Perfeito. Não seria vitamina por definição, porque a gente poderia sintetizar, mas com estatina a gente não pode mais. Então, sabe o que? É uma vitamina, usa exogenamente. Então, assim, pessoal, para quem está usando estatina e não está utilizando coenzima Q10, fale com o seu prescritor, o prescritor que prescreveu a estatina, e solicite uma prescrição de coenzima Q10, porque ele deve saber a dose adequada, ou deveria, tá? Bom, vamos lá. Ricardo, agora eu vou trazer até um caso clínico aqui. Opa. Tá? Pra gente falar de Covid longo. Vida real. Assim, né? Muitos pacientes chegam pra mim, doutora, depois que eu tive Covid, minha vida nunca mais foi a mesma. Até vou falar de novo, porque esse aqui vai dar um bom corte. Doutora, depois que eu tive Covid, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a ter falta de memória, não lembro mais das coisas. Queda de cabelo, muita fraqueza, muita fraqueza. Eu era uma pessoa que amava fazer atividade física, agora eu me sinto fraca e ainda com dificuldade de ganhar massa muscular. Sem contar a dor de cabeça e vários outros sintomas aí que, assim, não aconteceu nada de diferente na minha vida, mas foi depois do Covid. Tem relação com o Covid ou não tem relação? Por que todo mundo, depois do Covid, começou a ter todos esses sintomas, Ricardo? Tu que é um grande estudioso do Covid, conta pra nós.
Temos diversas publicações. Nós temos aqui, pessoal, nosso convidado, ele é referência mundial, tá? Em Covid. Então, assim, vocês estão tendo uma oportunidade única de ouvir dele sobre o Covid. Primeira coisa, Lu, o que acontece? É um vírus que a gente não conhecia. E por que a gente não conhecia? Porque muito provavelmente ele não era natural. Então, todos os coronavírus, eles se originam nos intestinos dos morcegos do sistema subterrâneo de cavernas da Indochina. Que loucura. Todos os coronavírus vêm daí, dos intestinos dos morceguinhos que ficam nesse sistema. A gente vai subir uma imagem, tá? Dos morcegos uma coisa meio Drácula, pode colocar. Indochina. Tá. Só que esse vírus é tão diferente porque ele tem uma sequência que se chama Furin Cleavage Site, FCS, que aumenta muito a infecciosidade dele. E essa sequência não existe na natureza nesse tipo de vírus. Não existe um Sarbecovírus, que é o subtipo dele, com essa sequência. E a gente sabe que tinha gente aplicando grants para colocar esse sítio, esse Furin Cleavage Site, fazer experimentos de ganho de função com justificativas diversas. Então, hoje existe pouca dúvida que se pegou um vírus natural desse sistema de cavernas da Indochina e se colocou esse Furin Cleavage Site para aumentar a virulência dele, talvez com o melhor propósito do mundo, não vou entrar em intenções, e aí ele foi colocado em camundongos humanizados. Tá, então só pra gente entender. Existia esse vírus e ele foi manipulado para se tornar mais virulento. Exatamente, para aumentar a infecciosidade. E aí ele se colocou em camundongos que tinham alguns receptores humanos para fazer a humanização. Então, quando tu coloca esse vírus no camundongo e ele se replica várias vezes, ele vai se adaptando para conseguir infectar esses receptores que são humanos. É um camundongo, mas os receptores são humanos. É um camundongo humanizado. Bom, a gente sabe que se lidou com esse vírus inadequadamente num nível 3 de biossegurança durante algum tempo, vai até 4, que é o nível ideal para esse tipo de situação, e de alguma forma o vírus provavelmente tem escapado do laboratório. A grande prova disso é que quando um vírus animal é introduzido na espécie humana, ele evolui muito rapidamente, porque ele tem que se adaptar ao ser humano. Esse vírus não mostra nenhum sinal inicial de evolução, mostrando que ele estava adaptado ao ser humano, quando ele começou a causar pandemia. Isso é uma prova derradeira de que ele já tinha sido passado num camundongo humanizado e se humanizado, se adaptado ao ser humano. Então, ele é um vírus manipulado em laboratório. Sim. Pouca dúvida em relação a isso. E a maioria dos especialistas vão concordar comigo. Ele só foi evoluir depois, na medida em que as pessoas iam se infectando ou iam se vacinando, e ele era obrigado a rebolar para ganhar novas populações para poder reinfectar as pessoas ou infectar quem tinha se vacinado. Aí depois ele começa a evoluir bastante, né? E surgem os novos vírus, as novas classes. Então a gente não estava acostumado a ele. Quando a gente se infecta pelo vírus, existe uma grande possibilidade da gente se curar, mas ele continuar vivendo no nosso intestino. Afinal de contas, o lar natural dele é o intestino dos morcegos. No nosso intestino tem todos os receptores que os coronavírus gostam. Tem o DPP, dipeptidase, que, aliás, quem degrada o GLP-1, tá? O Ozempic não é degradado pela DPP e por isso dura mais no nosso corpo. Tem ACE2, tem AMPEP. Todos os coronavírus têm seus receptores no intestino. Então, ele adora o intestino. Esse nosso usa um receptor chamado ACE2. Então, ele pode ficar morando no intestino muitos meses, ou quiçá até anos, depois da cura, gerando uma inflamação crônica de baixo grau e gerando disbiose. Lu, é impressionante. Eu tenho mais de 400 exames de metagenômica de shotgun, de sequências de bactérias intestinais, e as bifidobactérias, que estão entre as mais importantes bactérias do nosso intestino, desapareceram do intestino das pessoas depois da pandemia de Covid. Isso é interessante que a gente consegue ver no exame da Biome, né? Consegue ver, porque a metagenômica de shotgun, ela tem uma cobertura de 99,9% em nível de espécie. Então, consegue ver o nome e o sobrenome. Então, não diz só Bifidobacterium, diz Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve. Isso é importante depois para tentar repor com probióticos manipulados o que está faltando. Gente, é sensacional. É um hack. Inclusive, eu apresentei num congresso o hack da Covid longa,
onde eu mostro como tu tem uma microbiota alterada, tu prescreve prebióticos, probióticos específicos, conforme a metagenômica de Shotgun, melhora a microbiota depois e o paciente melhora clinicamente. Então, esses sintomas, na sua maioria, são devido a esses vírus que estão no intestino. Existem vários mecanismos. Um deles é esse, a persistência do vírus, Tá. com inflamação crônica, estresse oxidativo crônico e com disbiose. Mas tem outros. Por exemplo, o triptofano. O triptofano, ele pode ser metabolizado até melatonina, que a gente sabe que é bom, até serotonina, que a gente sabe que é bom, mas ele pode adotar uma rota pró-inflamatória, gerando hidroxiquinorenina, ácido quinolínico. Pós-Covid, em quem tem aquele brain fog, tá na cozinha. O brain que eu vim fog. fazer na cozinha? Névoa mental, muitas vezes é causada por um desbalanço do metabolismo do triptofano, causando esses mediadores tóxicos, que levam a uma excitotoxicidade glutamaérgica, parecida com um trauma na cabeça. E tu consegue diagnosticar isso por algum exame? Ou é um diagnóstico clínico? Então, assim, brain fog pós-Covid. Consegue diagnosticar a maioria dessas causas. Tá. Por exemplo, num coprológico funcional, poderia aparecer uma melatonina baixa, Tá. sugerindo que o triptofano está sendo desviado para outra rota. Mas tem mais causas. A disfunção mitocondrial é muito importante no brain fog. E, às vezes, essa disfunção da mitocôndria, que são nossas usinas de energia, ocorre por reativação de outro vírus. A COVID pode ativar vírus da família herpes que levam à disfunção mitocondrial. É tudo muito... É assim, não é que é complexo, né, pessoal? É porque o nosso organismo, ele tá todo interconectado. Então, não existe, assim, o vírus, ele não vai ficar parado ali, né? Ele vai estar se conectando com todos os nossos sistemas. E, assim, belíssima explicação, excelente explicação. Mas, para quem tá nos assistindo, tá? Que daqui a pouco não tem como fazer esse diagnóstico, enfim. O que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas do Covid longo, tá? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, por que algumas pessoas tiveram Covid longo? Por exemplo, eu tive Covid, tá? E eu não tenho sintomas de Covid longo. Por que algumas tiveram e outras não? Existem vários fatores de risco sabidos. Por exemplo, tu, sem saber, tinha o fator de risco de ser mulher. Então, o homem ficava mais doente do que a mulher. E meu grupo de pesquisa ajudou a provar a causa disso. A causa disso é que quando você põe aquele furin cleavage site, quando você faz aquela modificação para aumentar a infecciosidade, o vírus fica mais infeccioso, principalmente nas células que sofrem influência da dehidrotestosterona, que é um hormônio masculino. Então, o homem morria mais. O homem careca morria mais do que o homem com cabelo. O homem mais androgênico, mais masculino, morria mais, porque o vírus infectava mais esse homem. Mas a mulher, em contrapartida, tem mais pós-Covid, tem mais Covid longa. Pós-Covid. E, Lu, principalmente aquela que desenvolve tolerância ao vírus. Aquela em que você sabe que teve Covid, dosa os anticorpos e eles desapareceram. Sororeversão. Porque essas têm maior chance de manter aquele reservatório intestinal. Ou até, às vezes, fazer outros tipos de desvios Sim, aquela imunológicos memória. que levam à imunotolerância. Tá, e o que fazer, Ricardo? Vamos lá, vamos na prática. Bom, o ideal, e aí isso infelizmente não é pago pelos planos, e é uma condição extremamente prevalente, os planos deveriam repensar, é você, conhecendo as vias da pós-Covid, tentar ver qual ou quais delas são as responsáveis. Tá. Então, por exemplo, a gente não falou, mas uma das causas de pós-Covid é o dano ao endotélio, que é o que reveste os vasos, que deixa os vasos aveludados e não permite que se formem microtrombos. O vírus leva dano a esse endotélio e a gente forma microtrombinhos. Então, por exemplo, se a gente dosa produtos desses microtrombos, como os dedímeros, eles estão altos, a gente pode tentar melhorar a saúde do nosso endotélio, com transresveratrol, com pignogenol, com outras substâncias, como forma de tratamento. Se a questão é disbiose, desaparecendo bifidobactérias, qual é a fibra, o prebiótico mais bifidogênico? Qual é a comidinha que as bifidobactérias gostam? A inulina. Então, quando a gente dá inulina, comprovadamente a gente recupera bifidobactérias. É bem interessante. E assim vai. A gente tem que tentar ver, desses mecanismos que eu expliquei, quais são os predominantes para fazer o REC certo. Perfeito.
Nossa, que aula, hein? E realmente, né, a gente acaba colhendo os frutos negativos dessa Covid longa. E assim, até uma pergunta. Precisamos nos preocupar ou não com uma nova pandemia, assim, de um Covid? Algo do que acontece... Assim, agora o nosso corpo já... Virou uma gripe ou não? Virou uma gripe, né? Virou, assim, ou só até um resfriado comum, resfriado, né? A gente sabe que gripe, né, não é... mas virou um resfriado comum ou pode ser que um dia esse vírus mute e... Eu acho improvável que ele ganhe novamente todo o destaque. Agora o ser humano conhece muito bem ele. A gente pressionou ele para ele evoluir. E nesse trade, nessa troca evolutiva, ele topou abrir mão da agressividade para continuar um pouco mais tempo entre nós. Um pouco mais tempo, diga-se, até o final da nossa existência. Porque ele vai ser mais um agente de coronavírus sazonal. O coronavírus... Sim. Ele é uma causa de resfriado comum, muito importante. Vai ser mais um agente causador de resfriado comum. Não vejo que ele tenha uma grande possibilidade de voltar a ser o que ele foi. Perfeito. E tu, como infectologista, né? Porque a gente sabe que hoje nós vivemos, então, numa pandemia de doenças crônicas, né? Hoje as pessoas morrem de doenças crônicas. Mas aí a gente teve uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa que assolou, né, a nossa população e trouxe muita questão de saúde mental. Como que tu enxerga, assim, tu acredita que existe uma sazonalidade de novos vírus, novos micro-organismos que podem, sim, trazer doenças infecto-contagiosas e, de novo, trazer essa questão para a nossa saúde, ou que agora a gente está mesmo numa questão assim, não, agora é doença crônica e vamos cuidar. Mas, Velo, olha só... Isso nem estava aqui no roteiro, mas é que assim, é uma... Mas olha a importância disso que tu está dizendo. A Covid só matou tanto porque, em realidade, a gente já tinha essa pandemia de doença crônica. É o que a gente chama de sindemia. Teve a pandemia de um vírus novo, totalmente novo, para o qual o corpo não estava adaptado, mas quem é que morreu? Os hipertensos, os obesos, os diabéticos, quem estava em extremo superior de idade, os idosos. Se não houvesse essa pandemia de doenças do envelhecimento, se o ser humano não tivesse envelhecendo tanto, justamente pela medicina não ter conseguido aumentar o health span, ou seja, a medicina fez as pessoas viverem mais. Mas é um paradoxo. Se ela fez as pessoas viverem mais, mas não fez elas ficarem mais jovens, elas vão viver mais às custas do envelhecimento. Então, paradoxalmente, a gente cria, com a nossa política de curar os doentes, uma massa populacional sujeita a morrer de Covid. Então, uma sindemia é o encontro de uma pandemia de um vírus novo, muito agressivo, com uma população envelhecida e doente. Inclusive, a gente está criando uma população envelhecida, porque sim, as pessoas estão vivendo mais, mas elas estão usando cada vez mais medicamentos da Big Pharma, consumindo cada vez mais produtos da indústria alimentícia. Então, querendo ou não, essa população envelhecida e doente, ela está gerando aí essa economia. Sim, e vê bem, Lu, isso gera até... A indústria quer nos deixar doentes. E gera até uma situação assim, uma piada errada, uma piada mal feita, tá? Porque às vezes você chega para um amigo, é que entre mulheres não é assim, mas entre amigos você sacaneia o seu amigo. Daí você chega, pô, tia, como tu envelheceu, né? Tá gordo e careca. Aí a pessoa responde, melhor do que a alternativa. Que a alternativa seria morrer. E tá errado. A alternativa seria envelhecer sem ter envelhecido. Teria sido se tornar um bom vinho, um gran reserva. Alguém que até desacelerou com o tempo. Exatamente. Melhor. Porque a gente fica muito mais inteligente no sentido assim, né? Nós carregamos muito mais experiências. Então, assim, uma pessoa mais velha... Quando tu vai conversar com uma pessoa mais velha, que ela está cognitivamente bem... É muito melhor do que tu conversar com um jovem, porque essa pessoa ela te traz um conhecimento absurdo. E o Biohackers Podcast Brasil é sobre isso. É sobre apresentar alternativas ao envelhecimento. Inclusive, na nossa primeira temporada, nós entrevistamos um centenário atleta que, assim, olha...
eu e o Ricardo, a gente já tava cansado aqui de falar e ele tava super bem. Só faltava estar propondo as perguntas para ele. Exatamente. Ricardo, eu anotei aqui, eu até escrevi aqui assim, eu sei que tu tem que ir buscar teus filhos na escola e família em primeiro lugar, então a gente vai honrar com esse compromisso. É um bom hack, né? Esse família em primeiro lugar é um ótimo Isso, hack. gente, é importante, né? Quando você mantém Uma das chaves do centenarismo é você manter o idoso com convívio familiar. Muito. Essa questão transgeracional, né? Ele passando os ensinamentos que tem, se sentindo útil. Se sentir útil e se sentir funcional, né? Mas eu anotei aqui ainda num outro episódio que a gente gravou e que eu queria trazer, eu escrevi aqui, Projeto Ricardo. Opa! Porque eu me lembro que tu comentou, assim, do projeto, né, não é nem retardar a tua idade biológica, mas, enfim, reversão da idade biológica, zerar o percentual de gordura visceral. Conta um pouquinho, vamos dar um spoiler rápido. Assim, tu que vai editar o tempo, tá? Porque tu tem que buscar os teus filhos na escola. Mas dá um spoiler aí desse projeto, Ricardo. Então, Lô, a questão toda é se revoltar contra a idade cronológica. Então, o Ricardo, cronologicamente, tem 47 anos. Mas a gente refuta a idade cronológica de 3 formas definitivas, cientificamente. 1. Se a idade cronológica fosse a certa, a cada ano a gente envelheceria igual, porque a cada ano passa um ano. O envelhecimento seria linear. E não é. Ficou todo mundo em casa na Covid, acelerou o envelhecimento. Ficou desempregado, teve algum trauma, acelerou o envelhecimento. Criança que sofre vitimização, acelera o envelhecimento. Então, o envelhecimento não é linear. Segunda refutação, se a idade cronológica fosse a verdadeira, ela seria a principal determinante das doenças da idade. E a idade biológica, na verdade, prediz melhor câncer, diabetes, Alzheimer, do que a idade cronológica. Se eu tenho a mesma idade do que uma outra pessoa, 47 anos, mas a minha idade biológica é menor, ele vai ter mais risco de ter Alzheimer, câncer e diabetes do que eu. E a terceira, que é a que as pessoas gostam, é que nós não podemos fazer nada em relação à idade cronológica. Cada ano vai uma velhinha a mais no bolo de aniversário. E olha, não adianta roubar as velhinhas, tá? Todo mundo vai saber a nossa idade. Tá lá no atestado. E também não é para comprar aquelas velhinhas mágicas que a gente assopra e acendem de novo, que a gente acaba cuspindo todo o bolo e ninguém come. Tá. Mas, em relação à idade biológica, tem muito que ser feito. A idade biológica, comprovadamente, ela pode ser desacelerada e, pasmem, em algum grau até revertida. E tem vários estudos demonstrando isso. Vou citar um, por exemplo. Ensaio clínico randomizado que comparou orientação dietética geral com dieta mediterrânea com uma dieta chamada de Green Med, Mediterrânea Verde, que era uma Mediterrânea reforçada em mais polifenol ainda. E eles mediam a adesão à dieta dosando as urolitinas, que são metabólitos, são pós-bióticos, são o que as bactérias fazem com os polifenóis. Quem foi randomizado para a dieta Green Med, a Mediterrânea Verde, e tinha níveis altos de urolitina na urina, ou seja, estava consumindo mesmo a dieta, estava aderindo, em 1 ano e meio de dieta, reverteu 8,9 meses de idade biológica. Nossa, é muita coisa. E tem vários estudos que mostram que sim, a gente pode fazer isso. Tem outros que, ao invés de verem a idade biológica, eles veem se a idade está acelerando ou desacelerando, que é o marcador que a gente conhece como Dunedin. Quando o ponteirinho do Dunedin está 1, em 1 ano meu eu vou envelhecer 1 ano. Mas a gente já falou em outros episódios que o ponteirinho pode estar entre 0,6 a 1,6. Tem 5 estudos prospectivos. Um deles, um ensaio clínico randomizado, que é o Calorie, a gente vai deixar isso. aqui, tá, pessoal, os estudos e esses reloginhos que eles mostram, né, nos Tá testes. bem. A gente vai deixar aqui na... Vocês já devem estar enxergando, tá? Só tô avisando que a gente vai deixar... Então, qual é o meu projeto? É medir minha idade biológica. Não vou ficar triste com o que aparecer. Eu já coletei o material, tá? Talvez até eu faça isso ao vivo. Quer dizer, ao vivo, pelo menos gravado aqui no... Eu vou medir minha idade biológica, já estou fazendo com meus pacientes também. E eu vou ver como ela está acelerando. Vou descobrir em quais sistemas eu tenho a culpa dessa idade, quais sistemas estão puxando o velocímetro para frente.
vou hackear esses sistemas e vou medir de novo a idade biológica para ver se ela regrediu. Em quanto tempo tu vai medir depois de novo? Bom, primeira coisa, é importante que as pessoas entendam esse conceito. A gente não envelhece globalmente. Ou seja, quando a gente envelhece, quando a idade biológica avança, quando o ponteirinho acelera, é por causa de um ou de outro sistema, de um ou de outro órgão. Então, quando a gente descobre qual é esse sistema, qual é esse órgão, a gente pode direcionar nossos esforços preventivos e fazer uma prescrição mais assertiva. Perfeito. E a gente vai medir, eu planejo fazer isso de novo em 1 ano, depois que eu faço as intervenções focadas de precisão. Já estamos ansiosos, curiosos para ver todos esses exames. Com certeza, a gente vai ter um episódio aqui só falando do Projeto Ricardo. O que tem de gente famosa que oferecia esse teste e ficou com medo de fazer. Porque às vezes a pessoa vem de saúde e tem medo que a idade biológica não condiza com... Não condiga. Mas eu acho que é aquela coisa, né? A gente tem que encarar a realidade e a partir dessa realidade a gente vai... Lógico. Vamos fazer o que tem que ser feito. Até porque, Lu, o que mais prediz doença crônica não é nem a idade biológica hoje, mas o ponteirinho. Então, a idade biológica hoje, azar, ela vai refletir muito do que aconteceu no meu passado, estresse, etc. Mas o ponteirinho hoje vai me dizer se agora eu tô indo bem. É isso aí. Não, eu assim, adorei esse projeto. Inclusive, eu estou pensando em... Vamos coletar teu sangue e vamos mandar. Vamos lá. Pessoal, chegou ao fim esse episódio. Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi, assim, sensacional. Amei essa entrevista. Tu é um cara, assim, que sempre traz muito conhecimento. Então, muito, muito obrigada por doar o teu tempo para vir aqui conversar conosco, trazer toda essa tua carga de estudos, né, e experiência clínica também. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo. Inclusive, pessoal que está nos assistindo, compartilhem esse episódio. Ele foi sensacional. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou escutando conhece alguém que teve a síndrome do Covid longa. Tá? Então, compartilhem, curtem, comentem, inscrevam-se no canal e a gente vai agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Cienza Pharma, Biome Hub, tá subindo aqui o QR Code, tá subindo o nosso cupom de 15% de desconto nos produtos deles. Pessoal, na próxima semana nós teremos um episódio super, super especial. Fiquem ligados e, enquanto isso, assistam esses, repitam esse. Tem muito episódio bom da primeira temporada também, que vocês podem aí estar assistindo. Um grande abraço. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E hackeie-se!